Olá pessoal, eu sou a Paula Emília, consultora tributária da Pactum Consultoria Empresarial, e o nosso objetivo hoje é compartilhar com vocês algumas informações importantes acerca dos incentivos fiscais previstos no capítulo 3 da Lei 11.196 de 2005, mais conhecida como Lei do Bem, que irão auxiliá-los na fruição desses incentivos fiscais de uma forma mais segura, visando sempre aprimorar a gestão tributária no sentido de maximizar as oportunidades em reduzir a carga tributária nas empresas e aprimorar os controles e ferramentas de gestão de inovação. Atualmente, o cenário econômico e fiscal ele não se encontra muito favorável às empresas. Verifica-se que a cada dia a nossa carga tributária está cada vez mais elevada e, além disso, os empresários se esbarram em um arcabouço regulatório muito complexo, resultando em grandes desafios para a gente realizar a gestão tributária nas empresas. Por outro lado, sabemos que o crescimento dos países passa, por exemplo, pelo investimento em pesquisas e desenvolvimento e inovação. E o governo federal, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem utilizado mecanismos para incentivar as empresas a ampliarem cada vez mais os seus investimentos em inovação e, além disso, ele promove ações com o objetivo de potencializar os resultados em pesquisa e desenvolvimento, por meio da aproximação e diálogo entre as empresas, as universidades e os institutos de pesquisa. Entretanto, para se ter acesso a esses incentivos fiscais que hoje são disponibilizados, há uma certa dificuldade, seja pelo desconhecimento da lei, seja pelos obstáculos burocráticos que nos deparamos e que são impostos pelo poder discricionário. Primeiramente, é importante trazer resumidamente alguns conceitos importantes acerca desse incentivo. Bom, os incentivos fiscais à inovação, eles estão previstos no capítulo 3 da Lei 11.196 de 2005, que passou a ser conhecida como Lei do Bem, cujo objetivo é conceder incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. O conceito de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, ele é muito amplo. E por essa razão, é primordial entendermos dois pontos fundamentais. O primeiro, o que é considerado inovação para fins de se pleitear os benefícios da Lei do Bem? E quais são os critérios que as empresas terão que cumprir para a obtenção efetiva desses incentivos? Em razão dessa amplitude de conceito, o governo, ao criar a Lei do Bem, ele utilizou-se dos conceitos constantes no Manual de Frascati, para definir o que realmente é considerado ou não elementos das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Com isso, chegou-se à definição de pesquisa e desenvolvimento, que foi subdividida em 3 grupos. O primeiro é o grupo da pesquisa básica ou fundamental. Lá são classificados os trabalhos experimentais ou teóricos que são realizados principalmente com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, sem considerar aplicação ou uso em particular. O segundo grupo é o da pesquisa aplicada, onde são classificados a realização dos trabalhos originais com finalidade de aquisição de novos conhecimentos, porém dirigida principalmente a um objetivo ou a um determinado propósito prático. O terceiro grupo, que é o mais comumente identificado nas características dos projetos das empresas, é o grupo do desenvolvimento experimental, onde são classificados a realização dos trabalhos sistemáticos baseados num conhecimento pré-existente, obtidos por meio de pesquisa ou experiência prática ou ambos, cujo objetivo principal é o de desenvolver novos produtos, processos ou aprimorar esses produtos e processos existentes. Dessa forma, chega-se à conclusão de que a Lei do Bem, ela beneficia aquele processo que direciona a concepção ou ao desenvolvimento de inovações, com o intuito de subsidiar aquela fase de maior incerteza
incerteza e risco tecnológico no desenvolvimento desses produtos ou processos. Então, todo o esforço gerado para se chegar à concretização desse produto ou processo, eles são considerados como sendo elementos fundamentais para se caracterizar a atividade ou projeto como sendo de inovação para a lei do bem. Inclusive, são considerados beneficiáveis aquelas atividades que são desenvolvidas e que por alguma razão são interrompidas ou suspensas, ou até mesmo fracassaram por alguma razão. Essas atividades são também consideradas como inovação para a lei do bem, para fins de pleitear esses incentivos fiscais. Para se utilizar os incentivos fiscais da lei do bem, não há necessidade de aprovação prévia das atividades ou projetos de P&D realizadas. Desse modo, cabe às empresas a manter uma documentação comprobatória que suporte tanto os dispêndios auferidos, realizados, bem como as atividades de P&Ds que são apresentadas posteriormente à Receita Federal e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É importante também destacar os principais incentivos fiscais que são previstos na Lei do Bem. O primeiro deles, e o que traz o maior resultado para as empresas, é o benefício da exclusão adicional, onde aqueles dispêndios com projetos e atividades de inovação que já são dedutíveis da minha apuração do imposto de renda e contribuição social, no momento em que as empresas se utilizam da Lei do Bem, elas podem deduzir mais uma vez esses dispêndios desses projetos de inovação. Um outro incentivo importante é a redução em 50% do IPI nas aquisições de máquinas ou equipamentos sobressalentes nacionais ou importados que são direcionados aos projetos de pesquisa de desenvolvimento tecnológico. Além disso, nós temos um incentivo também importante. Este tem um efeito meramente financeiro, porque posteriormente eu devo oferecer a tributação conforme previsto na legislação do imposto de renda, que é o benefício da depreciação ou amortização acelerada daquelas máquinas que eu adquiri, que são direcionadas, exclusivas daqueles meus projetos de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, há alguns elementos primordiais que os envolvidos no processo precisam entender e aplicar durante o desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento. O primeiro deles é que é fundamental que toda a documentação dos projetos de inovação estejam organizados de forma a fundamentar toda aquela fase de incerteza e risco tecnológico, para se atingir aquele objetivo final, que é o de desenvolver ou aprimorar o produto ou processo existente, ou um novo produto ou processo. Antes mesmo dessa formalização desses projetos de inovação, é preciso identificar quais são as atividades ou projetos que possuem essa característica de inovação, conforme os conceitos elencados no rol normativo da lei. Esse é um grande desafio enfrentado pelas empresas, porque há um determinado grupo de empresas que enxergam que todas as atividades e projetos têm características rotineiras, não há elementos de inovação, porque é fundamental, é necessário que elas desenvolvam aqueles produtos e processos, ou aquelas atividades. Elas entendem que tudo aquilo ali é rotina. Há um outro grupo de empresas que entendem que todos os seus projetos e atividades são inovação. E é preciso ter um cuidado no momento em determinar, em se classificar se aquelas atividades ou projetos são ou não de inovação. E para isso a gente tem a lei, o decreto, a instrução normativa e até mesmo o manual de Frascati, para aprofundarmos o conhecimento dos conceitos que são considerados para fins de classificação de atividades ou projetos de inovação. Um outro ponto importante a compartilhar com vocês é que para cada projeto ou atividade de inovação
é necessário o controle analítico dos gastos em contas contábeis específicas. O controle desses gastos na contabilidade, ele é fundamental para que a empresa tenha segregado todos os gastos, tanto das atividades de rotina, quanto daquelas atividades e projetos que são de inovação. Nesse ponto, é importante ressaltar que por meio da escrituração contábil digital, o fisco ele tem acesso a todos os controles contábeis dos dispêndios realizados pela empresa, de forma a facilitar o cruzamento dessas informações com o que eu informo lá na minha escrituração contábil fiscal. Porque na minha escrituração contábil fiscal, toda vez que eu utilizo o incentivo da Lei do Bem, eu informo nessa minha obrigação acessória. E como o fisco tem uma visão muito mais ampla de todas as informações contábeis e fiscais, ele realiza esses cruzamentos a fim de identificar alguma inconsistência, algum gap dessas informações que eu prestei contas para o fisco. O ideal é que os gastos sejam contabilizados diretamente nos controles contábeis das atividades e dos projetos, a fim de reduzir o risco de questionamento. Há empresas que fazem a reclassificação de um centro de custos geral, por exemplo, para um controle contábil específico de inovação. Existe ali um risco alinhado a essa prática. Então, o ideal é que os gastos sejam contabilizados diretamente nesses controles contábeis. Mas há situações também em que é necessária a utilização de rateio, de aplicação de rateio dos dispêndios que são comuns para todas as atividades. E nesses casos, a instrução normativa que disciplina os dispositivos previstos na Lei do Bem, ela orienta que a metodologia de aplicação de rateio, ela deve respeitar um critério uniforme e consistente ao longo de todo o período de utilização desse critério, desse rateio. Aliado a esse controle analítico dos gastos, as empresas devem implementar ou aprimorar o seu controle das horas dispendidas tanto no desenvolvimento dos projetos, de forma a demonstrar a dedicação e a segregação daquelas horas que foram utilizadas em projetos ou atividades de inovação das horas daquelas demais atividades de rotina. Existem, para alguns incentivos fiscais também, como principalmente o incentivo da exclusão adicional, alguns pré-requisitos que devem ser observados para a fruição desses incentivos fiscais da Lei do Bem. O primeiro deles, isso pensando no incentivo fiscal da exclusão adicional, onde eu deduzo mais uma vez aqueles dispêndios com pesquisa e desenvolvimento. O que as empresas devem observar, que é o pré-requisito para utilizar desse incentivo? Primeiro, as empresas precisam apurar pelo lucro real. Segundo, que para aquele ano de utilização e fruição desse incentivo, as empresas precisam apurar o lucro fiscal. E para todos os incentivos previstos no capítulo 3 da Lei 11.196, é fundamental, necessário, primordial que as empresas apresentem uma regularidade fiscal no período de fruição desses incentivos, por meio da emissão de certidões negativas de débitos ou certidão positiva com efeitos negativos. E o mais importante é que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento. Essas são as principais características para a fruição desse incentivo fiscal. E é importante destacar que o fisco ele vem aprimorando cada vez mais a cada dia no sentido de realizar auditorias e fiscalizações com muito mais qualidade. Fato esse que a gente pode verificar, podemos constatar com a utilização massiva do SPED, que é o Sistema Público da Escrituração Digital, né? E em razão dessa situação, é fundamental que as empresas utilizem desses benefícios de uma forma mais correta, mais segura, mais criteriosa. Aliás, cada vez mais é fundamental que as empresas revisitem o seu modelo de tributário, a fim de verificar se aquele
aquele regime de tributação, aquelas ferramentas de gestão tributárias são as adequadas para aquele momento atual das empresas. A Pactum, ela está à disposição para compartilhar com vocês informações importantes no âmbito da gestão empresarial e podem contar conosco para trocar informações a respeito desse incentivo e de outros que as empresas se encontrem no momento de utilização. Nós agradecemos a disponibilidade de vocês e a atenção que nos foi direcionada. Muito obrigada!